sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem Espírito Santo de Deus, vem socorro de nós, da nossa vida, do nosso dia de hoje, da leitura desta palavra. Vem Espírito Santo de Deus, para que em Ti e somente em Ti inicie nossas ações deste dia, e somente em Ti e para Ti finalizem. Ó Maria Santíssima, rogai por nós e intercedei a Deus por nós. Amém. Filhos, obedecei a vossos pais segundo o Senhor, porque isto é justo. O primeiro mandamento acompanhado de uma promessa é: honra teu pai e tua mãe, para que sejas feliz e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não exaspereis vossos filhos, pelo contrário, criai-os na educação e doutrina do Senhor. Servos, obedecei aos vossos senhores temporais, com temor e solicitude, de coração sincero, como a Cristo, não por mera ostentação, só para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, que fazem de bom grado a vontade de Deus. Servi com dedicação, como servos do Senhor, e não dos homens. E estais certos de que cada um receberá do Senhor a recompensa do bem que tiver feito, quer seja escravo, quer livre. Senhores, procedei assim com vossos servos, deixai as ameaças e tende em conta que o Senhor está no céu, Senhor tanto deles como vosso, que não faz distinção de pessoas. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Palavra do Senhor, graças a Deus. O primeiro mandamento que vem acompanhado de uma promessa nas palavras de Deus, que São Paulo nos diz, é esse. Qual que é a promessa? Para que sejas feliz e tenhas longa vida sobre a terra. Quem honra seu pai e sua mãe, Deus faz essa promessa, ter longa vida e ser feliz. Ele também fala para os pais na educação dos filhos. A coisa mais importante que os pais ensinam aos seus filhos é a educação, principalmente a educação de amar o Senhor. Sabe por quê, pais? Os filhos que amam a Deus são filhos que se dedicam nos estudos, são filhos que se dedicam em amar o próximo, são filhos, pessoas que se dedicam a ajudar os outros, são pessoas que não vão procurar as drogas ou procurar nenhum mal. Meu irmão, minha irmã, os pais que educam seus filhos no amor a Deus não têm preocupação com as outras coisas, porque Deus preenche tudo, Deus cuida de tudo. Quem ama a Deus, meu irmão, minha irmã, procura ser controlado em tudo, porque é isso que agrada a Deus. Deus quer a nossa felicidade e a nossa salvação. Deus não quer só a nossa felicidade no céu, Deus quer também a nossa felicidade aqui na terra. Os mandamentos da lei de Deus nada mais são do que mandamentos que nos ajudam a ser felizes, felizes por completo. Então, pais, vamos educar os nossos filhos, principalmente a amar o nosso Deus, a amar o nosso Senhor. E ele fala também o que é muito importante para Deus: não existe distinção de pessoas. Todos nós somos iguais diante de Deus, independente de nossa posição financeira, nossa ascensão social, qualquer que seja ela, somos iguais. E é por isso que para Deus, uma pessoa que acumula bens
e não divide com o próximo é alguém que não tem direito às coisas que Deus oferece. Deus distribui gratuitamente seus bens para nós. Nós temos que fazer isso também pelos nossos irmãos. É claro que nós temos que dar ajuda e auxiliá-lo a crescer. São Vicente de Paulo, um santo da nossa igreja, ele levava isso muito a sério. Ajudar financeiramente naquele momento de desespero, de auxílio do momento, mas auxiliá-lo também na inserção de trabalho, de uma vida digna. Nós temos que ajudar as pessoas. E ele fala também para aquelas pessoas que trabalham para uma empresa. Nós temos uma coisa na cabeça, que nós temos direitos, mas temos também deveres. Temos que fazer bem o nosso trabalho, porque o sucesso daquela empresa que nós trabalhamos depende de nós. E se aquela empresa falir, se aquela empresa despencar, se aquela empresa não mais existir, nós perderemos também o nosso trabalho, o nosso sustento. Então, São Paulo bem diz, quem é servo, quem trabalha para alguém, trabalhar para aquela pessoa com honradez, trabalhar como se estivesse trabalhando para Deus, como se o seu Senhor fosse Deus. Não o Senhor da empresa ser Deus, mas obedecer a Ele, e essa obediência honra a Deus. A obediência que nós damos a qualquer pessoa que detém autoridade sobre nós, e isso inclui os nossos pais, os nossos professores, os nossos empregadores. Porque quando você assina um contrato de trabalho, você está falando, enquanto eu estiver na sua empresa, eu estarei te honrando no trabalho que você está me dando. E honrar verdadeiramente, meu irmão, minha irmã. Quando você assina, você deu sua palavra. E a sua palavra é importante para Deus, você seguir ela. Também no matrimônio, o marido e a esposa honrar um ao outro. Quando nós honramos, nós estamos honrando a Deus. Deus fica feliz com isso. Então, o que São Paulo nos diz que é tão importante? Tende em conta que o Senhor que está no céu é Senhor tantos deles como o vosso. Deus não faz distinção de pessoas. Deus não quer que você faça uma maldade no seu serviço, porque aquela empresa que é do seu empregador, o seu empregador também é filho de Deus. Mas Deus também não quer que o seu empregador abuse da sua mão de obra, porque você também é filho de Deus igualzinho ele. Então, todos nós temos que tratar muito bem uns aos outros, porque somos todos filhos de Deus. E se somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos em Jesus Cristo. E São Paulo bem nos diz que nós temos que revestir da armadura de Deus. A armadura de Deus, meu irmão, minha irmã, nada mais é do que uma oração constante, uma vida debaixo da graça de Deus. O que é uma vida debaixo da graça de Deus? É uma vida de uma pessoa que busca fazer a vontade de Deus. Que se cai, busca se reconciliar com Deus. Ou seja, se pecar, se confessa e volta novamente para a graça de Deus. Meu irmão, minha irmã, o pecado nos tira da graça de Deus e nos coloca debaixo do poder do inimigo de Deus. E quando nós nos confessamos, nós nos revestimos novamente da armadura de Deus. Estamos debaixo da graça de Deus. Uma vida em Deus, estamos com a armadura de Deus. E a armadura de Deus nos ajuda muito. Não é que a armadura vai nos livrar de tudo. A armadura de um soldado não o livra de todos os golpes. Mas pelo menos aqueles golpes fatais, ela livra sim. E ele finaliza no versículo 12, que não é contra homens de carne e sangue que nós temos que lutar. Os homens aqui na terra, meu irmão, minha irmã, somos todos filhos de Deus. Não temos que lutar uns com os outros, não temos que ter divisões. Gente, o mundo hoje, as pessoas que querem dividir, você tem que ter um pé atrás para essas pessoas que falam homem, mulher, branco, negro, pardo. Meu irmão, minha irmã, não existe distinção. Não existe. Somos todos irmãos. Qual que é a diferença da cor da pele, meu irmão, minha irmã? Que diferença isso faz? Nós temos que parar de enxergar a diferença e enxergar a igualdade. Oh, meu irmão, minha irmã, como eu peço a Deus que nós todos possamos enxergar uns aos outros como as crianças enxergam umas às outras.
Aquela criança pura, não aquela que foi já deturpada pelos pais, por essas ideias, que fica olhando se a criança é magra, se é gorda. Aí eu volto naquela charge que eu vi. Um adulto pergunta para a criança, na sua escola tem rico, pobre, gordo, magro, criança de cor negra, parda, branca? A criança olha, não, na minha escola só tem criança. Meu irmão, minha irmã, eu te falo isso, no nosso mundo só existem seres humanos. Só existem os nossos irmãozinhos. Não interessa se ele tem mais gordura corporal ou menos. Não interessa se ele é alto ou se ele é baixo. Não interessa a pigmentação da pele. Não interessa a opção sexual. Não interessa nada disso, meu irmão, minha irmã. Para de enxergar isso, meu irmão, minha irmã. Só existe um ser humano ali dentro. Uma alma que Deus criou ali e que colocou naquele corpo para ser eterna. As nossas almas, meu irmão, minha irmã, deixa eu te contar um segredo muito grande. As nossas almas são iguaizinhas. Sabe qual que é a única diferença de uma alma para outra? Se ela tem pecado ou não. Nossas almas são iguaizinhas. Essa carcaça aqui desse corpo, que a nossa alma está presa nele por um tempo, essa carcaça muda. Igual a gente troca de roupa. A roupa muda. Essa carcaça do nosso corpo vai acabar. Isso aqui é provisório. Para de enxergar isso, enxerga a alma. Olha para o seu irmão, independente da carcaça que ele tá. Eu falo carcaça, meu irmão, minha irmã, não é no sentido pejorativo. Eu quero dizer igual a carcaça de um carro, né? É o carro por fora. É o que nós vemos, não é o motor, né? É o que nós vemos por fora. E é isso que eu quero dizer quando eu falo do corpo humano. Isso é uma coisa que nós vemos por fora. O nosso corpo humano não somos nós. Nós temos que cuidar dele? Claro que nós temos que cuidar do nosso corpo. Porque ele é presente de Deus. Da mesma forma, se nós dermos uma roupa para o nosso filho, aquela roupa é o nosso filho? Não é. Mas também nós não queremos que o nosso filho taque fogo na roupa. Não. O nosso filho tem que cuidar da roupa que nós colocamos nele. Mas a roupa não é ele. O nosso corpo não somos nós. Nós, meu irmão, minha irmã, somos a nossa alma. É o que está dentro é que vale. O inimigo sabe muito bem disso. Mas a todo momento ele quer nos enganar, nos ludibriar, para nós nos preocuparmos mais com esse corpo e nos esquecermos da nossa alma. A nossa alma merece preocupação. Então, meu irmão, minha irmã, vamos seguir o conselho de São Paulo. Não é contra homens de carne e osso que nós temos que lutar. Aqui, os homens de carne e osso, nós somos todos irmãos. Nós precisamos ajudar uns aos outros. Nós temos que lutar contra os principados e potestades. O que significa isso? É a hierarquia dos anjos. Os anjos, eles possuem hierarquia. A hierarquia, ela não é mal vista por Deus, meu irmão, minha irmã. A hierarquia, ela traz ordem. Até Deus criou os anjos, existem a hierarquia dos coros celestiais. Pode pesquisar. Existem os querubins, os serafins. Eu não lembro de cor agora para te falar, mas existem hierarquias. E cada um cumpre a sua função nos desígnios de Deus. Quando os anjos se rebelaram contra Deus, porque descobriram que Deus iria criar os homens e colocar alma eterna em nós, e quando eles descobriram os planos de Deus, quando eles souberam que nós, homens, iríamos trair a Deus, e Deus iria enviar o próprio Filho, que já existia antes da nossa criação, que é Jesus Cristo, que é Deus, Deus Filho, que Jesus iria se tornar um de nós por um tempo e morrer por nós. Os anjos se rebelaram, eles têm raiva de nós, meu irmão, minha irmã. E ele quer a nossa perdição. A serpente enganou Eva, falando que se ela comesse daquele fruto proibido, ela se tornaria como Deus. E a serpente, meu irmão, minha irmã, é o encardido e ele quer nos enganar até os dias de hoje. Porque ele quer a nossa perdição, porque tem inveja de nós, raiva de nós. Ele sabe que a nossa alma é eterna, ele sabe que os tempos estão se acabando para ele. Nós estamos no fim, meu irmão, minha irmã. Só não enxerga isso quem não quer enxergar. Logo Jesus está voltando, nós estamos entrando nos últimos tempos antes da vinda de Jesus. E nunca o mal esteve tão forte como está agora. O mal domina as redes sociais. O mal está dominando o mundo, dividindo as pessoas. É aquela frase tão conhecida, dividir para conquistar. Nós não podemos permitir. Quantas famílias estão se dividindo
Por conta disso, meu irmão, minha irmã, não podemos deixar. Não podemos. Vamos parar de enxergar o corpo e as escolhas das pessoas e dividir por isso. Vamos enxergar que ali tem uma alma eterna igualzinha à nossa. Somente isso. Vamos nos cuidar uns dos outros. Vamos nos amar. Vamos fazer todos a vontade de Deus. E vamos lutar, sim, contra os nossos reais inimigos, que são os demônios. Os demônios que querem dizer que o pecado não existe, que essas coisas ruins não existem, que nós podemos fazer. É contra eles que nós temos que lutar. É contra essa vontade de fazer o que é errado, que é contra a vontade de Deus, que nós precisamos lutar. Ele fala no nosso ouvido o tempo inteiro, meu irmão, minha irmã. Ele quer nos enganar o tempo inteiro. Nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus para lutarmos contra ele. Vamos viver uma vida de oração, uma vida de entrega a Deus. Aí, somente assim, vamos conseguir lutar e vamos conseguir vencer essas ciladas que o inimigo coloca no nosso caminho, na nossa trajetória. Fiquem com Deus, meu irmão, minha irmã, e até amanhã, se Deus quiser. Gostou do nosso vídeo? Então nos ajude a levá-lo a mais pessoas. É só clicar no ícone curtir logo abaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Muito obrigada!